como vai ser o nosso 2023? Tem movimentações astrológicas, olha que lindo que eu falei. Falei certo? Tá lindo. Existem movimentações astrológicas que você já consegue antecipar para nós do Papo em Movimento? Finalzinho de ano eu já começo a observar as questões de 2023, mas para nós, inicia mesmo a partir de março. Nosso ano novo astrológico é quando o Sol ingressa no primeiro signo do ciclo, que é em Áries. Então, a partir de março, a gente tem essa nova energia. Smart Fit apresenta podcast Papo em Movimento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vivi Ferreira, a sua treinadora. Estamos aqui hoje juntos para mais um Papo em Movimento, podcast da Smart Fit. Eu não sei se vocês estão notando que nós estamos hoje no céu. No céu do momento. Eu tô até arrepiada, gente. Sabe por quê? Sabe quem tá aqui na minha frente para falar tudo, desmistificar tudo sobre astrologia e trazer um papo muito maravilhoso para nós? O Gui, maravilhoso Gui, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, eu estou fazendo algo que eu amo, atividade física, prática. E segundo, a gente vai falar de um assunto que eu também sou apaixonado, astrologia. Gente, quem me acompanha sabe que coisa de 1 ano e meio, 2 anos, todos os dias pela manhã, eu escuto o podcast dessa pessoa. Eu tô até arrepiada, porque assim, né? Eu costumo falar que tudo que a gente imagina, tudo que a gente acredita, acaba acontecendo. E o Gui foi muito importante em muitos momentos da minha vida. Porque assim, quem acompanha o podcast sabe que não é uma fórmula, não é uma receita de bolo, mas são dicas ali para você criar determinados movimentos e até pensar em algumas atitudes. Perfeito. Então, eu escuto todos os dias estar à sua frente. Está sendo assim, ó, vai ser muito enriquecedor. Eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço pelo convite, imagina. Veio de Florianópolis. Lá de Floripa. Veio, gente, ele chegou já aqui animadíssimo para a gente bater nosso papo. Primeiro ponto, Gui, me fala como é seu sobrenome. Schutz. Vem da onde o Schutz? Da Alemanha. Olha! Mas é quase um Silva lá também na Alemanha, né? Ah, tá. Também... Não, mas é chiquérrimo, Schutz. Gente, é maravilhoso. E eu sei que você é profissional de educação física. Minha primeira formação, Vivi. Nós estávamos aqui conversando, queimando pauta. Nós nos formamos na mesma faculdade. Não há coincidência, né? Eu ensino isso muito para as pessoas. Não há coincidência. Tudo há uma certa sincronia. A gente chega aqui, a Vivi formou na mesma faculdade que eu. Foi. A gente conhece as mesmas pessoas também por conta da formação. Exatamente, gente. Eu fiquei assim até arrepiada, porque eu escutei no seu podcast um determinado dia você estava falando que você é profissional de educação física, que foi sua primeira formação e que você atuou muito tempo na área. E eu gostaria de saber, assim, brevemente, quem é você e por que educação física foi sua primeira escolha? Conta pra nós. Primeiro, eu sou apaixonado por atividade física. Eu entrei em educação física com uma ideia da yoga. Poxa, queria me formar como professor de yoga, educação física ia somar, ia agregar. Acabei que no caminho, seguindo outros rumos, outros processos. Mas antes de tudo, eu sempre brinco, eu sou professor, Vivi, eu sou professor. O que tiver que fazer na minha vida, não importa em que cenário, em que campo, eu vou estar ensinando. Eu gosto de ensinar. E naquele momento em particular, eu estava ensinando atividade física. Tanto que eu brinco, eu só mudei a qualidade do movimento. Exatamente. Eu observava movimento físico, movimento corpóreo, e hoje eu trabalho com o movimento das estrelas. Mas continuo com a qualidade dos movimentos. Ser professor é um dom, não é? Ser professor é uma vocação. Exatamente. É uma vocação, porque quem é professor, de novo, é professor de tudo. Exatamente. Qualquer coisa no dia a dia, ela está instruindo, ensinando, com a paciência para fazer tal instrução. É uma vocação. Gui, então, você entra na educação física com o intuito de ser um instrutor de yoga. Essa foi a ideia. Ou seja, então o yoga é uma prática, né? É um exercício físico que ele tem também uma ligação muito espiritual. Holístico, né? Vai trabalhar corpo, alma, mente. A filosofia da yoga sempre me chamou a atenção. Tanto que até hoje, nos atendimentos, eu ainda falo da yoga quanto filosofia. Olha, preciso trabalhar uma natureza planetária como, por exemplo, Netuno, que fala de transcendência. Olha, tem mestres de yoga, tem gurus espirituais que podem te ajudar nisso. Ou seja, então você já tinha essa coisa holística dentro de você desde sempre? Desde sempre.
Sua família também é muito ligada a isso. Da onde veio o interesse? Minha mãe é oraculista e taróloga. Taróloga, oraculista, astróloga. Só que hoje ela não atua mais com astrologia. No momento que eu comecei a atuar, ela foi ficando só na parte de oraculismo. Ela ensina outras pessoas a arte oracular, então é muito bonito. Só que eu tinha conteúdo de astrologia desde muito novo. Essa ideia de bater papo sobre signo. Imagina, eu ia para as baladas, não tinha papo com as pessoas, eu ficava falando de signo, planeta, porque desde muito novo eu tinha esse conhecimento, né? A gente precisa muito ser amigo, porque eu adoro esse tipo de assunto, eu acho que é muito legal. E você, então, já veio... A mãe era... O que é o oráculo? Explica para nós. A arte oracular a gente chama de ciência astral, né? Uma conexão com algo transcendental que te traz instruções, informações que pode direcionar a própria vida como a vida das outras pessoas. Nesse caso, o oraculista trabalha com essa percepção astral. E a partir dessa percepção astral podem usar diversos objetos, ferramentas, como por exemplo minha mãe o tarô, para servir como uma ferramenta que auxilia nesse direcionamento, nessa fala oracular para as pessoas. Que legal. Então, muito bonito. O exemplo, então, já vinha de casa. Já vinha de casa. Que legal. Seu pai também é ligado? Meu pai não. Meu pai teve mais conexão com a atividade física. Ele foi atleta de judô por muito tempo. Que legal. Atleta federado. Então, quando eu fui para educação física, conversava mais com o lado da família. Depois, quando eu fiz a transição, conversou mais com o lado da mãe também. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão gêmeo. Então, quando alguém questiona de mapa natal para irmão gêmeo, eu falo, não, aqui é comigo, deixa que eu explico. Gêmeos, vocês são iguais? Idênticos. Qual o nome dele? Vinícius. Vinícius, um beijo. E ele foi para qual lado? Nenhum. Hoje, ele começou a dar uma estudada na astrologia, mas na astrologia védica. Hoje ele trabalha com outro campo, com áreas bilíngues, ele gosta muito de idioma. Nossa, que legal. Então você tem um irmão gêmeo, você é formado em educação física e já tinha o exemplo em casa ali, né, das movimentações. Livros, conteúdos, a vida inteira. Imagino. A vida inteira. Eu lembro que o primeiro livro que eu repasso aos meus alunos hoje, que eles leem em aula, a gente faz leitura acompanhada, eu li com 17 anos. Não entendia nada. Por puro interesse mesmo. Não foi a sua mãe que guiou. Falou assim, dá uma lidinha. Não. Mas aí que teve essa chave, Vi, com uns 23, 22, 23, eu lembro, eu estava andando no shopping, minha mãe me ligou e falou, filho, por que você não começa a estudar astrologia com mais profundidade para atender outras pessoas, para ajudar outras pessoas? Eu falei, opa, pode ser que dá certo. E nessa época você já era formado em educação física? Já era formado. Me formei muito novinho, né, Vi? Com 21 anos eu já tinha formado já. Que legal. E na educação física você tem uma bagagem extensa também, não tem? Eu fui professor congressista, viajava para diversos pontos, Manaus, Itajaí, Santos, para poder ministrar aula. Eu também tinha uma escola. Hoje eu tenho uma escola de astrologia, mas na época de educação física eu tinha uma escola de formação de hidroginástica, especialização em fitness aquático. Meu Deus, que legal! Eu sempre tive aí nesse contato de instruir. Você é muito novo. Qual a sua idade? 29 anos, estou no retorno de Saturno. Olha, gente, muito novo e tem uma super experiência. Atuou, então, mais com a parte de hidroginástica, mais com as aquáticas? Eu sempre fui muito dessa especialização, de aprofundar em campos. Vi, aí eu acabei me identificando com a parte aquática e fui para uma área que faltava uma qualidade mais profunda técnica. E foi para lá. Para poder instruir. Quando você escolheu educação física, sua mãe falou assim, deixa eu dar uma olhada aqui o que os astros falam? Você sabe que minha mãe gostou da ideia, porque minha mãe falava, bom, você gosta de yoga, é algo que conversa contigo, a educação física pode te ajudar nessa proposta. Ai, que Só que em algum momento, mãe é safa, mãe sabia que pode ser usado esses talentos de uma outra forma, ou talvez até melhor, potencial. E aí, quando ela deu essa chavinha... Você falou, é isso. Bom, vamos experimentar. Aí eu comecei as formações. Porque tem muita gente que acha que não tem formação de astrologia. Muito bom falar sobre isso, né? A formação dura 4 anos. Aqui, no Brasil, a gente não tem uma faculdade. A gente vai para a Inglaterra, há uma faculdade de formação astrológica. Mas em São Paulo, a gente tem uns cursos das escolas que são certificadas para poder ministrar treinamento, né? Formação de astrologia. Que legal. A minha escola são 3, 4 anos de formação. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo fez. É uma escola online, né? Então eu tenho uma escola com mais de 40 alunos, mas são 3, 4 anos, Vivi. Eu e imagino. É por isso que a gente já começa a desmistificar essa ideia da superficialidade na astrologia. O que a gente estuda com 4 anos? Isso, 4 anos é pouco, Vi. Eu Passa imagino. 4 anos, você fala, não, precisa de mais. Eu imagino, é muito parecida, né? É muito semelhante, eu acho que em qualquer área, né? Até o profissional de educação física. Se nós, na faculdade, vou estudar durante 4 anos e nada mais...
tudo passa, gente, tudo é ciência, tudo vem muita coisa nova e você precisa se atualizar. Imagino ainda, porque assim, né, a educação física ali, você estuda, de certo modo, o corpo em movimento. Então, você consegue ver o corpo em movimento, mas os astros, eu acho que deve ser algo muito, muito maior, não? Essas configurações, elas são infinitas. Além de serem infinitas, suas possibilidades também de reverberação aqui para nós também são infinitas. Quanto mais estamos na prática, na absorção de conteúdos, na análise, na revisão de outros autores, melhor ainda. Para a prática astrológica, né? Para que a sua leitura, para que o meu direcionamento seja mais profundo para o cliente. E não fique de novo naquela superficialidade que se é tida, por exemplo, só de signos. Eu gostaria muito de saber sobre essa superficialidade mesmo. Perfeito. Porque normalmente o que acontece, né? Eu acho que o primeiro contato, talvez que as pessoas, que seja algo mais popular em signos, é o quê? Eu vou abrir a revista, ou senão eu vou colocar ali um determinado meu signo hoje, por exemplo, né? E aí você consegue ver o que diz ali a respeito do signo. E as pessoas, às vezes, não acreditam na astrologia porque falam assim, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não pode ser, né? Isso é muito genérico. Vivi, ao mesmo tempo, nós, astrologia, somos muito gratos a esses, a gente brinca, né? Essas ferramentas folclóricas e esses astrólogos folclóricos. Eu imagino que é uma portinha que te abre, né? Porque é a forma como eles impulsionam essa ideia para o mundo, né? Walter Mercado é um grande astrólogo, tem até um documentário dele na Netflix, mas ele não era astrólogo. Ele ia para frente e diziam, fala de Áries. Áries vai ser tal coisa, fala de Touro, Touro vai ser tal coisa. Então ele falava sobre os signos, mas sem o devido entendimento dos signos. Falava sobre aquilo que inspirava. Sentia, ele trazia palavras de amor. Funcionava para algumas pessoas. Sim. Mas de forma profunda, isso é da astrologia? Não. Só que abrir a porta para a gente poder falar, nossa, acessar, que legal. acessar e poder questionar. E eu sempre brinco, estava falando com a Vivi agora há pouco. Signo é uma coisa, só que a gente não trabalha somente com signo. Signo é a ponta do iceberg, é a coisa mais... Vivi, por exemplo, tem Lua em Libra. A Lua em Libra trataria de uma pessoa que emocionalmente, sentimentalmente, reagiria de uma forma mais diplomática, anfitriã, e de fato, Vivi tem essa abordagem anfitriã. Mas tem um mau aspecto com Marte, que fala de pessoas que podem ser mais explosivas, mais bravas, mais nervosas. Então, essa natureza existe ali por detrás. Tô adorando, Se eu olho só o signo, eu fico nessa superficialidade. Tem uma profundidade gigantesca. Existe uma hierarquia no entendimento astrológico. Só que só quem aprofunda nesse assuntos. Com certeza. E aí não é signologia, é astrologia. Gui, até falando agora, né? Você mostra para nós que não é só esse pontinho, que tem um efeito cascata aí muito grande. E Vi, percebe que eu falei da Lua, a gente muitas vezes, ainda mais uma visão mais geral, ficamos atentos com Sol e Ascendente. Exatamente. Meu Sol é esse, meu Ascendente é esse, meu Sol é esse, meu Ascendente é esse. Para as mulheres, a Lua é importantíssimo. Mulher é feita de Lua, é feita dos seus ciclos lunares, altos e baixos de humores, mas também os altos e baixos fisiológicos. E a mulher, quando só se atenta ao Sol ascendente, está deixando de lado um ponto importantíssimo, que é o que vai conversar com ela mais intimamente, que é a Lua. Que é a Lua. Gente, são muitas coisas, né? E dentro dessas... né, desses pontos astrológicos, existem pontos que falam assim, por exemplo, nossa, essa pessoa tem uma tendência muito grande à prática de atividade física. Tem alguma coisa? O próprio mapa. A Vivi tem Marte no ascendente, posicionamento fortíssimo. Isso não é só o Guilherme que está dizendo. Tem uma grande estatística, Vivi. Um estatístico chamado Gauquelin foi tentar comprovar que a astrologia não funciona. Então ele reuniu milhares de mapas para poder provar que aqueles posicionamentos não representavam nada. Ele provou o contrário, que pessoas que, por exemplo, têm Marte angular igual da Vivi, que é em algum dos pontos fortes do mapa, podiam ter tendência a áreas militares, esportivas, áreas de atletas e áreas cirúrgicas, medicina também. Que legal. Então tinha essa inclinação de que, há um certo direcionamento dos astros. E aí quando a gente olha assim o mapa, Marte forte, Marte em aspecto com outros planetas, traz a qualidade para os esportes, para a atividade física. Só que tem uma diferença. Atleta de alto rendimento tem que ter Saturno. O que é Saturno? Comprometimento, disciplina, responsabilidade. Sim. Então a gente vai ver um monte de gente que tem energia, força. Nossa, eu tenho um ânimo, eu amo atividade física. Mas para ser atleta, precisa de outros componentes, que é a disciplina, a consistência, para poder exercitar isso. Pergunta que não quer calar agora. Vamos supor que eu não tenho, por exemplo, eu não tenho esse Saturno talvez nessa característica. Sim.
mas eu quero. Sim, linda pergunta. Eu quero. Não importa que ele não esteja. Você vai lá e vai exercitar. Só que aí você vai precisar de uma figura que inspire aquilo que eu não tenho. Então, não tenho, né? Todos nós temos Saturno de alguma maneira no mapa, mas alguns com um posicionamento mais fraco, que não tem tanta força naquele indivíduo. Então, eu vou buscar uma pessoa que seja uma inspiração de comprometimento, de responsabilidade, de disciplina. E vou seguir aquele caminho. Eu falo para os meus alunos, imagina, vai para o militar para você ver se tem essa coisa de, olha, eu não tenho Saturno forte. Se vira. Exatamente, desenvolva. Vamos exercitar e vamos trazer à tona a disciplina e o comprometimento. Que legal. No entanto, ainda se tem muito essa ideia, meus amores, de usar a astrologia como uma justificativa daquilo que eu sou ou estou. Ah, eu sou assim por causa do... Para. Nada determina, Olha né? que legal, Vivi. Eu tenho irmão gêmeo, lembra? Mapas podem ser iguais, mas isso é lindo que eu falo sempre. Mapa não é a pessoa. Mapa natal não é a pessoa. Mapa natal fala do potencial que essa pessoa pode vir a se tornar. Para vir a se tornar, vai depender dela, da né? pessoa, claro. Das experiências externas, de vários fatores que estão ao redor. Por isso que eu falo que a astrologia é uma ciência holística, é um estudo holístico que vai precisar olhar não só o mapa daquele indivíduo, mas em que momento ele nasceu. Um mapa como o seu, Vivi, Lua, Marte, falam de mulheres independentes, autônomas, que enfrentam o mundo. Um mapa como o da Vivi, há 100 anos atrás, não tem autonomia, fica aí. Exatamente. Fica aí, não pode. Então, perceba que são várias questões que a gente tem que ter para aquele mapa. Que horas são? Que momento esse mapa veio? Quais são os fatores externos? Qual é o nível de evolução espiritual? Nível de evolução espiritual não se vê em mapa natal. Então percebe, Vi? Isso aqui é um mapa de um bandido, esse aqui é um mapa de açougueiro. Vocês vão encontrar em mapas de assassinos características parecidas com mapas de açougueiros. Porque muitas vezes cortam, ferem, abrem partes, precisa de força para fazer isso. Um tem um nível de caráter e evolução e maturidade espiritual diferente do outro. E usou o seu potencial latente diferente do outro. Gente, é incrível, porque assim, cada vez mais, até nas nossas conversas, você vê que nada determina o que você vai ser. Ninguém pode pontuar, até mesmo, eu vejo que essa parte desse auxílio astrológico é para poder te guiar. Perfeito. Né? O que eu posso, quais são os potenciais, mas nada determina o que você vai fazer. Até porque, por exemplo, de repente você pode pegar um mapa de alguém que tem todo o potencial do mundo, mas é alguém que realmente não se movimenta e está aguardando ali no sofá. E tem muito casos assim. Você sabe, Vi, que eu ensino para os meus alunos a tríade da filosofia astrológica, né, da ideia de como nós entendemos esse mecanismo. O primeiro ponto dessa tríade é a providência divina. A providência divina está ali. Se eu posso me prejudicar, se eu posso ter aquilo mais forte ou mais leve, tem uma relação com a providência divina ou muitas vezes o seu próprio karma, tá? Para algumas pessoas que têm estudos mais a fundos nessa visão oriental. Tem um segundo ponto que é destino barra, porque eu não gosto muito desse termo destino, mas barra projeto de vida. Só que há a relação do destino, daqui a pouco eu vou te contar um exemplo que você vai ficar. Destino barra projeto de vida. E o terceiro ponto é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O indivíduo tem livre-arbítrio? Sim, só que aí a gente tem que pegar um ponto. Ser humano tem livre-arbítrio, pode fazer? Mais ou menos. Quantas vezes a gente acha que está fazendo porque nós queremos, mas a gente está reproduzindo a sociedade, os nossos pais. Quantas vezes a gente para e fala, estou fazendo igual meu pai. Nossa, inúmeras. E a pessoa está achando que ela está agindo de forma, estou agindo do meu jeito. Inúmeras. Esse livre-arbítrio, ele cresce proporcionalmente ao nível de consciência que a pessoa tem. Se a pessoa não tem muita consciência, ela continua reproduzindo os mesmos condicionamentos e está falando que aquilo é liberdade de ser, né? Liberdade de se propor. Muito pelo contrário, ela está presa. Isso. Como é importante, gente. Eu acho que esse Papo em Movimento no geral, esse episódio e todos os demais, o quanto é importante nós trazermos situações a serem pensadas do quanto nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer, precisamos trazer conteúdos positivos para a nossa vida, para nós nos desenvolvermos como pessoa e ver que nada é um fator limitante, nada limita o que você vai fazer ou não, como você vai agir ou não. São apenas, nuances, né, Vivi? Exatamente. Agora, Vivi, quando a gente fala de destino, de novo, eu e meu irmão gêmeos temos o mesmo mapa natal. Olha isso, Vi, para a gente não desqualificar que existe um projeto de vida desenhado para nós.
eu decidi ir para a Argentina. Há muitos anos atrás, Vivi. Não tinha grana nenhuma, eu falei que ia de ônibus. Quem que vai de ônibus para a Argentina? Quem que vai de ônibus para a Argentina? Decidi Chocada. que ia de ônibus. Só que eu não ia contar para ninguém. Na minha cabeça eu falei, quer saber, eu vou sozinho, eu vou comprar a passagem, vou contratar o hostel que tinha lá e vou sozinho. Passou um tempo, eu fiquei pensando, falei, não, quer saber? Meu irmão gosta tanto, ele fala tanto da Argentina, eu vou chamar ele. Aí eu cheguei na sala e falei, mãe, deixa eu te contar uma coisa, eu estou pensando em ir na Argentina, vou chamar o meu irmão, Vinícius. Ela falou, chama, vê o que ele acha. Liguei, comprei a passagem, estou indo para a Argentina e comprei no seguinte hostel. Ele me fala, Gui, há 6 meses atrás, eu comprei a mesma passagem, eu fui para a Argentina escondido, em segredo, fiquei nesse hostel e voltei e não contei nada para ninguém. Qual é a diferença? Eu contei. Ele não. Ele não. Percebe o projeto de vida? Como essa tríade está tão presente, providência divina, projeto de vida e o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio entrou aqui. Livre-arbítrio conforme o nível de consciência daquela pessoa. Sim. Vou falar, vou contar. E ele foi. Você viu que legal? Meu Deus do céu. E tem outros e outros assuntos muito mais profundos quando a gente pesca essa relação de projeto de vida, como também é existente. É que o que acontece, Vi, é que tem visões muito deterministas, que é só isso. Então. Eu tenho medo de ler meu mapa que vai dizer desgraça. Para. Não há determinismo e fatalismo na astrologia. Se alguém ler seu mapa e dizer exatamente assim, Vivi, olha, seu irmão vai sofrer um acidente de carro no dia 2 de setembro. Isso não é astrologia. Não pode ser. Porque a astrologia vai falar de uma previsão de tendências para um período, para uma época. Olha o céu do momento. Fiquem atentos com tensões e conflitos. Gente... Período. É agora, verdade. Vocês não veio falando no céu do momento, olha, vai acontecer, porque isso não é a qualidade preditiva que a astrologia carrega. Eu preciso contar minhas experiências com o podcast Céu do Momento, porque nós estamos aqui, né? Eu estou no período pré-casamento, e eu não escutei naquele dia. Eu falei assim, eu vou fazer um teste. Vamos ver como vai ser com o Gui, porque eu sou fã de verdade. Eu falei assim, eu não vou escutar o Céu do Momento no dia de hoje, vou viver o meu dia, e aí depois eu vou escutar o anterior. E aí, nesse dia que eu vivi, eu fui provar o meu vestido. Eu peguei um trânsito que eu nunca peguei, assim. Em São Paulo, trânsito, claro. Ok, mas eu peguei um trânsito de 2 horas, que era improvável. O zíper do meu vestido abriu, a barra do meu vestido não fazia. Eu tive que ir para Sorocaba, porque eu ia dar uma aula, cheguei em cima da hora. Eu falei assim, gente, não é possível, eu vou escutar. E aí você estava falando... As entrevistas. Vão ter muitos imprevistos, mas que vão te fazer pensar em determinadas coisas. Então, entenda o porquê desses imprevistos. Eu falei assim, ele não erra, cara. E percebe, Vi, que o Céu do Momento, nosso podcast, ele fala da visão coletiva energética. Exato. Porque mesmo assim, esse coletivo ainda tem que conversar com a minha energia pessoal. Para a gente não entrar nessa confusão de, o cara então previu exatamente o que ia acontecer para mim. Não é pro eu, né? Mas é para uma coletividade. São energias que, por isso, o Céu do Momento, qualquer pessoa pode escutar em qualquer lugar do mundo, só vai ter que fazer o ajuste de fuso horário, né, Vi? Sim. Porque aquela influência está rolando para todo mundo. E aí, Vi, a gente foge da ideia de horóscopo. O horóscopo é interessante para convidar as pessoas à astrologia. É uma pequena porta, né? Como você falou. Uma porta. E quando é feito por astrólogos, quando eu faço uma única vez horóscopo por mês, por ano, Vi? Eu faço horóscopo dos signos para o ano, né? Só que é um trabalhão. Eu divido em decanato, porque é profundo isso, mas mesmo assim está falando de um posicionamento, do Sol. E aí o horóscopo fica naquela coisa, quem tem Sol em Aquário, fique atento com desastres. Pô, meu irmão, meus amigos, todo mundo a mesma coisa. Aqui a gente tem que questionar quando fala especificamente. Fica muito, né? Quando a gente traz coletivo as energias que estão conversando no céu, as configurações planetárias, aí é mais interessante, porque você vai direcionando as influências que recaem, agora sim, para todos. Cada um com a sua experiência particular, mas está ali para todos. Gente, isso é muito legal, né? Porque já mostramos, né? Nada determina aquilo que vai ser da sua vida. Perfeito. É só ali um direcionamento para aquilo que você vai fazer. Deixa até, desculpa te cortar, meu amor, só um ponto importantíssimo. Fala, por favor. A ideia é de que, meu mapa natal é muito pesado, então minha vida, a gente vai encontrar as pessoas que mais fizeram grandes mudanças no mundo, com posicionamentos extremamente provocativos, desafiadores. E aqueles que têm mapas lindos, de talento, de potencialidade,
sentados. Se não desenvolve, Porque não acabou. desenvolve. E quem tem um mapa mais pesado, a água bate na bunda e fala, vai. E faz vai. acontecer. A pessoa é provocada a isso, né, Vivi? Quem tem mapa com muitos talentos, às vezes tem talentos e nem sabe. Está acomodada, esperando o mundo me oferecer. E não dá para ser assim, né, gente? Isso. Então, até tem momentos, tem pessoas que esperam um momento mais oportuno. Então, vou esperar o momento mais oportuno para começar a treinar. Vou esperar o momento mais oportuno para começar uma dieta. Não existe isso, Para né? mim, o momento mais oportuno é quando você surgiu a disposição. Surgiu a disposição, surgiu o interesse, aproveita. O universo, a vida, seu corpo está dizendo, vai, começa a treinar. Faça. A gente tem até períodos astrológicos, Vivi, que abrem portas. Por exemplo, num dia que nós temos uma energia de Marte mais provocativa, nós estamos mais enérgicos. A gente pode usar essa energia para se projetar para atividade física. Isso até existe, mas ainda assim, vem da nossa qualidade de usar aquela energia ao nosso favor. Por isso que eu brinco no Sal do Momento. Não é milagre. Com certeza. Hoje eu vou. Não, pera. A energia está disposta? Corre, aproveita. Não deixa para trás, mas aproveita. Com certeza. E Gui, quando a gente fala até... Eu acho que é super linkada a questão dos astros e a gente fala de energia. Energia, a palavra energia, ela é muito ligada ao seu trabalho. E como você consegue resumir essa questão de energia? O que é ter energia? Frequência, vibração. Lembrem, gente, energia é frequência, vibração. Eu ensino para os meus alunos princípios herméticos, Vivi. Se algum dia você puder experimentar, estudar um pouquinho mais sobre Kybalion, princípios herméticos, as ideias das leis universais. E uma das leis é o princípio de vibração. Tudo vibra, tudo frequencia. Uma pedra que parece que está em estado sólido, está ali vibrando, frequenciando, carrega a sua energia. E aqui que entra, Vi, aonde está o nosso limiar energético, a nossa frequência. Se a nossa vibração é lá embaixo, se a nossa vibração é densa, é dura, eu não saio de casa, Vi, porque eu estou pesado. A vida está pesada, eu olho em volta, tudo está pesado, a frequência é pesada. Conforme a gente vai elevando a nossa frequência, e aí eu até falo muito nos meus stories no Instagram. Gente, eu estou indo treinar, não estou nada afim de ir treinar, mas eu sei os benefícios do treino, eu sei os benefícios fisiológicos que o treino causa, e eu sei o quanto isso vai impactar a minha frequência. Ou seja, vou treinar. Ou seja, vou treinar, não vou permitir que minha frequência fique nesse estado, nessa vibração tão densa. Então, energia é frequência e vibração, e a gente tem que questionar, aonde está a minha frequência? Perfeito. Aonde está a minha vibração? Todo dia acordou de manhã, onde está a minha frequência? Só que o que a pessoa faz, Vivi? Bate o dedo na cama, bate o dedo em algum ponto, que saco de dia, pronto, a frequência vai toda. Vai para baixo. E aí você vai atraindo cada vez mais semelhança a essa frequência e vibração. É importante falar sobre isso, porque normalmente quem acessa, quem escuta um podcast, quem vai ali atrás de um conteúdo, precisa de uma energia, de uma motivação a mais para dar um start em algo. Perfeito. Né? E eu falo isso por quê? Porque tem muitas vezes que nós temos alguma dúvida, nós buscamos um podcast para dar um start. Seja no treino, seja no horóscopo, ou o que quer que seja. Mas às vezes, essa transformação não depende somente daquilo que você está ouvindo, mas daquilo que você consegue absorver. Perfeito. Mas não é fácil. Não. Tanto que quando eu faço leitura de mapa natal, eu falo para a pessoa, escute mais vezes. Hoje eu tenho 6 anos de atendimento. Tem gente que 6 anos depois fala, Gui, agora eu entendi. Porque, Vivi, as fichas caem aos poucos. Na verdade, cai ficha por ficha. Quando a gente coloca a ficha para pegar um brinquedinho, cai uma ficha. As fichas caem aos poucos. E muitas vezes a gente não tem o alcance de consciência para entender aquele assunto. Passa um tempo, a maturidade vem, entendi. Super. Entendi o que aquilo estava querendo me dizer. Entendi aquela energia. E a pessoa começa a direcionar. Por isso que eu falo, Vivi, livre-arbítrio vem proporcional à consciência da pessoa. Com certeza. Quanto tempo leva para a gente parar e falar assim, ei, isso aqui é igual a minha avó. Estou reproduzindo. Quanto tempo leva? Mas quando cai a ficha... É verdade. Quando a criança fica em pé, eu brinco com os meus alunos, com os meus clientes, começa a correr. Vai atrás para poder embora. Amadurecer o que você quer, para poder alterar aquilo que não faz sentido, para buscar novos caminhos. Eu acho que a galera deve estar... Assim como eu aqui, você vai falando sobre a questão de cair as fichas e tudo mais, vai pensando em tantas situações que nós já passamos na nossa vida, Sim. que nós queríamos que acontecesse de um modo, Sim. acontece de um outro depois de um determinado tempo, aí você fala assim, é isso, Não, foi Vivi, por isso que não é dar errado, né?
Não é dar errado, mas tudo é de No um nosso jeito. limiar de consciência naquele momento, a sensação é de que deu errado. Não se esqueçam que eu vou dizer para vocês. A vida trama o nosso desenvolvimento. A vida trama a nossa evolução. É verdade. A gente está aqui para aprender, para se desenvolver. Então, quando acontece alguma coisa que não foi como nós queríamos, legal. Isso está tramando algo maior, melhor no futuro. Com certeza. Só que se nossa visão é limitada, birrenta, imatura, eu fico apegado. Ai, mas eu queria tanto. Ai, mas aquele cara, aquela moça que eu tanto queria. E a pessoa acaba limitando o seu aprendizado. Com certeza. Gente, eu acho maravilhoso, porque certamente vocês já pensaram em muitas situações. Eu até converso, né? Falo com algumas amigas assim, às vezes pega alguém ali num momento ruim, fala, mas por que não deu certo? Eu falo assim, imagina você com 15 anos, que você falava assim, eu quero que aconteça. Imagina se aquilo tivesse acontecido e tivesse até hoje na sua vida. E eu passei a levar isso muito pra mim em relação a muita coisa, tá? E conforme a gente vai aprendendo, ou pelo menos tentando aprender, porque eu acho que o universo é muito grande, as coisas acontecem, muita coisa acontecendo. Uma vida de aprendizado, né? Você precisa agradecer até o trânsito a mais que você... O celular que você esquece, que você precisa buscar de volta, não é Quantas verdade? vezes eu falo no céu do momento, quando a gente tem um período de Saturno e Urano desarmônico, que ultimamente vem aparecendo muito, eu digo, quantos casos nós já escutamos de pessoas que perderam um voo, o avião no qual ele perdeu é o avião que cai. Exatamente. Só que, de novo, se nós tivermos esse olhar controlador, dominador, e é tão petulante, a gente mal está controlando nossa respiração, Vivi. É verdade. Quando a gente tem que fazer um exercício meditativo, a gente mal está controlando nossa respiração ou as nossas ideias em mente. Como que eu vou querer controlar a vida? A vida é algo que não é controlável. Não dá, a vida né? é transitória. E a gente tem que lembrar dos ciclos, Vi. E é isso que a astrologia nos ensina. Eu ensino a astrologia com um olhar para a natureza. Olha para a lua, olha para as estações do ano, olha para o sol no seu deslocar em um dia. A vida é feita de ciclos. Começa, ganha força, ganha intensidade e começa a se desfazer. Tudo isso, a vida vai se mostrando em cima desse ritmo natural. Só que a gente não quer. Não! Aquele padrão que está tudo bom, está tudo gostoso. E todo mundo é assim, né, Gui? Todo mundo, né, Gui? Ninguém é acostumado a perder, ninguém Perfeito. gosta de perder, né? Ainda mais a nossa sociedade ocidental, né? Se a gente vai para o Oriente, eles vão ter filosofias que até ensinam. Imagina, a gente também pega os estoicos que diziam, são nos momentos bons que a gente se prepara para os momentos mais pesados e intensos. Imagina, aqui no Ocidente, momento bom a gente está aproveitando. Muito! O ocidental é muito sensorial, Vivi. Então, eu quero viver, eu quero aproveitar, eu quero experimentar, eu não estou me preparando para o que está por vir. Você lembra, Vi, daquela parábola da cigarra, da formiga e da cigarra, era isso? Nossa, eu não Formiga, lembro, cigarra, conta pra assim, gente, não que lembro. A formiga ficava trabalhando e o sol estava se pondo, o sol estava indo embora, o inverno estava chegando. E a formiga falava, cigarra, trabalha, se organiza, porque vai ficar frio. E a formiga trabalhando, a cigarra só curtindo a vida, aproveitando o verão. Quando acabou o verão, entrou o outono e inverno, só sobreviveu quem tinha se preparado, quem tinha se organizado. Então, quando a gente tem essa consciência, aí que a astrologia entra, consciência dos ciclos, entendi o ciclo, eu me preparo para o que está por vir. Para aquilo, exatamente. E você sabe o que é mais legal aqui? Nós não falamos nada de cunho religioso. Isso. Nada. Então, é legal que as pessoas que estejam assistindo aqui, às vezes falam assim, ai, mas a astrologia é ligada... Não, em nenhum momento, né? Não é falado do que você acredita como religião, mas sim de uma ciência, né? Não é falado sobre a relação de religião e também não é nunca tirado a qualidade de um Deus, de uma divindade. Cada um acredita, tem a fé e se apoia onde quiser. Quanto ciência, a gente sempre vai observar quanto estudo, uma análise, tanto que eu provoco muito, né? Ah, mas a astrologia não é ciência, é pseudociência. Claro, Vivi, dentro da teoria que nós temos científica hoje em dia, a astrologia não entra de forma nenhuma. Até falei nos stories, a gente tem essa ideia de que quando a astronomia e a astrologia, porque antes era uma coisa só, quando eles dois se separaram, pronto, a astrologia ficou só na parte mística. Muito pelo contrário, a gente continuou a fazer pesquisa, a gente continua a fazer estatística, tanto que eu trabalho em linhas com muitos autores estatísticos. Então, ali se mantém a ciência, mas nunca em detrimento à tua fé, à tua religião, Exatamente. ao teu Deus. Se mantém firme. Você trouxe um ponto muito legal, astronomia e astrologia. Qual é a diferença? Legal. Porque, às vezes,
né? E durante um tempo, eu imaginava ser a mesma coisa. Coisas parecidas. Mas tenho certeza que não. Totalmente. Até por isso que tem muitos astrônomos que nem gostam dessa relação da astrologia. Por quê? A astronomia vai estudar matematicamente as qualidades, os cálculos de distanciamento de planetas. Astronomia. Tá. Isso, perdão. A astronomia vai trabalhar exatamente a relação de cálculo, distanciamento de planetas, toda a parte mecânica. Tá. Toda a parte mecânica vai para a astronomia. Observação física está para a astronomia. Quando a gente observa a astrologia, a gente vai falar dos efeitos de reverberação que esses movimentos no céu podem causar aqui na Terra. Energia. Aí vai falar das frequências. Que legal. Aí vai falar da vibração. Aí vai falar da correspondência. Ou seja, então a sua linha, você é astrólogo. Astrólogo, isso. Existem astrólogos... E astrônomos também? Astrônomos. Sim, existem. Por exemplo, é diferente, o astrólogo não precisa estudar nada de astrologia em momento nenhum. Eu, quanto astrólogo, eu tenho que estudar muito astronomia. Certo. Por exemplo, eu ensino mecânica celeste, o entendimento das partes básicas, conceitos muito básicos, Vivi, do movimento celeste. No entanto, a gente vai ver muitos antigos, hoje menos, Vi, mas muitos antigos astrônomos que se pautavam na qualidade astrológica. Que legal. E toda vez, Vi, quando alguém vem questionar, mas astrologia é uma falácia, eu sempre digo, tem um grande cientista, foi queimado pela Inquisição, chamado Miguel Sergi, se eu não me engano, Miguel Sergi, qualquer coisa eu corrijo depois, Miguel Sergi, ele foi quem descobriu a relação da circulação pulmonar. Foi queimado, não pela ideia da circulação pulmonar, pela resposta contra a igreja, e ele ensinava astrologia. Ele trabalhava com astrologia médica, fazia e ensinava os alunos de medicina a observar os astros e observar quais correspondências de doença, patologia aquele indivíduo tinha. A gente está falando de figuras geniais. Ou seja, não é uma coincidência, né? Já se prova há muito tempo que isso não é uma coincidência, não é algo genérico, é um estudo feito, Só que, né? eu entendo, enquanto a gente tiver essa ideia superficial de que o signo direciona a sua vida, pronto. Aí a gente está nesse campo de, isso é besteira, isso não funciona, isso não existe. Quando a gente entende a astrologia de verdade, uau, a gente vê o quão profundo é esse mecanismo. Veja se eu estou sendo muito extremista, Manda. que eu não quero. Então, se eu acordar todos os dias e der uma olhadinha no meu signo, Não vai trazer a orientação que você realmente precisa, né, Vi? eu vou olhar ali uma coisa genérica que pode, não pode acontecer, mas não sei, ai meu Deus, uma coisa muito por cima, superficial. Muito. Tá. Vi, isso quando é feito por astrólogos. A gente vai ver revistas de jornais que não colocam astrólogos para produzir horóscopo. Escreve qualquer coisa aí que tá valendo. Fala, seu dia você vai ser maravilhoso e você vai encontrar o amor da sua vida. Adorei. Amei, tá pra minha vida. Fui. Não. É, porque a gente encontra isso. Tipo assim, cuidado com o seu humor. Isso. Pode oscilar. Aí você fala assim, nossa, mas o meu humor vai oscilar sendo touro, peixes ou... Isso, Vivi, todo mundo oscila contra o seu humor. São coisas genéricas. Quando a gente fala de algo pontual, vocês vão perceber que a astrologia boa é direta, é assertiva. Vai falar sobre aquele campo, aquela natureza. Não vai falar de, olha, fique atento que o dia é feito para você, sei lá, para você se divertir. Bom, se divertir, todos nós podemos divertir. Precisamos. Percebe, Vivi? Fica genérico. Enquanto a gente consegue trazer um olhar muito mais profundo. Tá, e aí, beleza. Então, ou seja, pessoal, calma. Se o signo falou que você vai encontrar o amor da sua vida, você vai, independente do signo. Se ele falou que você vai tomar alguma atitude, vai tomar, independente do seu signo, aliás, né? deixa eu até aproveitar, meus amores. Nunca terceirizem ao outro o que você pode fazer, o que você pode alcançar. Isso a gente vê muito nessa sociedade que procura a pílula encantada. Eu vou casar na minha vida? Não terceiriza. Isso é teu. A gente pode encontrar mapas que falam de desafios no casamento. Mas a gente vê muita gente que fala assim, Joãozinho disse para mim que eu não ia casar, então eu não casei. Não pode determinar. E aí determinou, fatalizou. Só que o problema não é só a determinação que vem de fora, Vi, é o quanto eu compro essa determinação. Quanto você acredita naquilo, né? Tanto que eu escuto clientes que passaram por astrólogos falaram coisas horríveis, absurdas. Eu falo, minha mãe mesmo. Disseram para minha mãe, quando ela era muito nova, que ela não ia casar, por causa dos posicionamentos de mapa natal dela. Casou 3 vezes. Percebe, Vi? Quando a gente escuta uma coisa dessa, tem que ter uma imposição interna de falar, não aceito. Não aceito. Não aceito. Perfeito. Não vou permitir que alguém determine a minha vida. Eu posso permitir que alguém me ajude quanto orientação.
Mas quem vai construir essa vida sou eu. Perfeito, Gui. A gente consegue trazer muito esse papo, tá? Para tudo. Não é só do mapa astral, não, porque tem pessoas, nós trouxemos aqui a Tami, né? Que ela é uma blogueira, ela é uma influenciadora, que ela tinha um determinado peso. Ela se sentia bem, mas ela fez uma cirurgia de tireoide e ela começou a acreditar que a condição física dela precisava ser aquilo porque ela acreditou. Ela falou, eu não vou mudar, eu não tenho como mudar. E um médico deu um start nela e falou assim, não, você vai mudar, você pode mudar. E você precisa mudar por conta da sua saúde, então ponto. Então, às vezes, nós determinamos coisas, é claro. Tem uma condição física ou faço algo que você gosta, tá maravilhoso. Mas não deixe que ninguém determine o que você pode, não pode, e qual vai ser o seu momento de transformação. O Gui acabou de falar. Você pode ter todas as posições, tudo favorável para que você tenha um determinado algo que você vai alcançar. Se você não se movimentar, não vai rolar. E mesmo assim pode não significar nada. A pessoa pode ter um mapa incrível. Uma vez eu vi o Karnal falando numa das palestras dele, eu não sou inteligente porque eu tenho Mercúrio em Aquário. E Mercúrio em Aquário é posicionamento de pessoas muito inteligentes. Mas eu não sou inteligente porque eu tenho Mercúrio em Aquário, de fato. Ele é inteligente pelos movimentos que propôs para buscar aquele conhecimento, para reforçar ainda mais. Então a gente não esquece disso. Há toda uma qualidade frequencial, vibracional que aquela pessoa carrega, mas há o impulso do indivíduo. E cuidado com uma conduta conformista. É isso. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Isso me pega quando alguém fala assim, mas eu sou assim. Exato. Eu já vejo a Gabriela, já vem a musiquinha Gabriela na minha cabeça. Juro, é síndrome de Gabriela, pra mim não dá. Até porque, somos seres em desenvolvimento e em evolução. Entenda, quanto fisiologia, chegamos aqui perfeitos, mas estamos evoluindo em várias outras instâncias. A experiência mundana, a gente não pode esquecer, somos seres espirituais vivenciando experiências materiais. A gente está aqui para desenvolver e evoluir. Com certeza. Quando a pessoa fala para mim, eu sou assim, não, esse é meu jeito. Por isso, quando eu escuto alguém dizer, é porque eu sou de Áries. Para. Não pode mais. Não pode mais. Perceba, que a gente pode entender a natureza daquele indivíduo. Por carregar uma natureza ariana forte, Marte forte, é uma pessoa que traz um impulso de agressividade, de raiva, de impaciência. O que você está fazendo com isso? Essa é a pergunta. O que você está fazendo com isso? Se você está usando de forma destrutiva, responsabilidade tua. É isso. Processo teu. Tanto que a Vivi com a Lua mal Marte é um posicionamento que falam de pessoas bravas, muito, Vi. Sério? Pratica esportes. Pratica atividade física o tempo todo. Como que ela gasta essa influência marciana? Com esporte. Tira o esporte da Vivi para vocês verem. Eu fico acabada. Isso. Não, eu me sinto depressiva. Isso. Sério. Isso, tira. Eu acho que o pessoal sabe. Eu sou, vim para Smart Fit como professora, fui gerente de unidade, mas enquanto eu não dava aula, eu me sentia incompleta. E normalmente, quando eu não tenho tempo para treinar, é quando eu não tô legal. Eu não fico bem, Mas você sabe, Gui, que eu sou uma pessoa... Vou falar de mim, né, gente? Eu tô aqui, não tô fazendo nada. Agora que você me falou, eu não posso mais fazer isso. Porque eu falava assim, eu tenho alguma coisa de virgem aqui. Porque eu gosto muito das coisas muito bem organizadas, sabe? Mas perceba, só um ponto, Vi. Hierarquia. Planetas e aspectos são mais importantes que signo. Você tem posicionamento de Saturno forte. Você tem Saturno no meio do céu mal com a Lua. Isso é um posicionamento que vai trazer uma pessoa muito ordenada, exigente a ponto de inibição. Lembra de mim? É uma exigência a ponto de inibir. Eu não faço bem, não está legal, dos outros está melhor do que o meu. Eu vou cair. Esse é o nível de exigência de Saturno. Só que a gente só escuta signo. E a gente acha que isso é uma qualidade de virgem, que isso é uma qualidade, virgem traz a sua visão crítica, analítica. Mas quem tem Saturno forte, a pessoa é muito mais exigente do que normal. A ponto de complicar a si mesma por conta da exigência. Meu Deus do céu, às vezes eu pareço um cavalo assim, sabia? Juro, eu tenho dificuldades, porque se você... juro, eu não sei se vocês são assim também. Se a pessoa fala assim pra mim, por exemplo, foi não pode fornecer copo na academia. Pronto. Eu não vou fornecer. Aí se alguém fala assim, mas e uma determinada... De vez em quando sim, eu falo, não, me falaram que não pode, eu não faço. Escutem o diálogo da Vivi. Saturno fala de enrijecimento.
Saturno fala daquilo que enrijece, que endurece. E aí, ao invés da pessoa ser um pouquinho mais flexível, não, falou que não pode, não meu pode. Deus. Falou isso, é isso. E a pessoa acaba... E Vi, você acha que a pessoa traz isso só no trabalho? Ela vai perpetuando isso para a vida inteira. Até que chega um ponto, Vi, em estados maiores, como eu atendo clientes, que a pessoa está num estado de melancolia, porque são tantos não pode, não pode, não pode. Ou melhor, prefiro esse termo. Tem que, que a vida virou um tem que. Não eu quero. Não, meu eu vou Deus. fazer do meu jeito. Eu Vou tenho mudar. que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pera, cuidado com essa rigidez, que pode ser tanto emocional, sentimental, quanto física. Tá vendo? Não, sério, não. É ótimo saber disso, porque às vezes eu sou muito assim. E eu procuro fazer tudo bem certinho. E eu levava, até agora, nesse Papo em Movimento, eu levava e falava assim, não, alguma coisa tem virgem, porque... Eu acho que até a determinação em fazer algumas coisas, assim, sabe? Sim. Até tipo, eu quero, não, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, Isso. eu fico muito focada. Lembra que a gente falou que atletas precisam de um Saturno forte, quanto ambição, disciplina, e eu vou chegar até lá? É justamente a energia de Saturno. Olha que legal. A única questão que a gente tem que tomar cuidado com esse Saturno é essa relação da rigidez para com a vida, né? E chega uma hora que a pessoa não está mais se divertindo, ela está ali. Seguindo. Você fala, não, mas alivia um pouquinho, Vivi. Não, aqui. Não, Que mas legal. tranquiliza um pouquinho. Aqui. A pessoa acaba ficando um pouco mais rígida, Isso é muito legal. emocional e sentimentalmente falando. Muito legal, né, gente, ficar sabendo de tudo isso, porque te dá um norte, te dá onde você começa a perceber que determinados momentos da vida não precisa ser tão assim ou tão de outro jeito, mas é uma orientação. Perfeito. Né? É uma orientação e eu acho que o mais importante também nesse papo, Gui, é até fazer uma analogia de tudo que você falou, por exemplo, com um treino. Por quê? Porque não pode também ser algo genérico. O profissional de educação física, ele tá ali... Ele não vai te montar uma receita de bolo como treino. Ele vai ver a sua especificidade, Perfeito. vai entender suas condições físicas e tudo mais para poder ter um treino. E a mesma coisa ali, a parte da... Por isso que tá calculando o mapa em site, pegando informações prontas de site, não é específico. E uma leitura de mapa natal, Vivi, é teu, é específico. E por isso que o diálogo é tão importante. Como que foi a experiência de vida? Quais foram as cobranças? Para a gente poder entender esse indivíduo e orientá-lo da melhor forma. Gente, eu sei que a pergunta não posso fazer uma Manda, pergunta aqui? claro. É que com certeza, né? A gente está chegando aqui no final do ano. Foi assim, eu acho que todos os anos estão sendo assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer, principalmente depois do momento delicado 2020. que nós passamos. Você já imagina como vai ser o nosso 2023? Tem movimentações astrológicas. Olha que lindo que eu falei. Falei certo? Tá Ai, lindo, eu tá arrasei. lindo. Existem movimentações astrológicas que você já consegue antecipar para nós do Papo em Movimento? Finalzinho de ano eu já começo a observar as questões de 2023, mas para nós, inicia mesmo a partir de março. Nosso ano novo astrológico é quando o Sol ingressa no primeiro signo do ciclo, que é em Áries. Então, a partir de março, a gente tem essa nova energia. E eu já quero só voltar um pouquinho, Vivi. 2020 foi um ano muito crítico. Muito, muito, muito crítico. Tem muitas pessoas que dizem, ninguém previu. Meu mestre, primeiro astrólogo que criou a primeira escola de astrologia brasileira, Antônio Fátilo Neto, em 2019, em entrevista, fez a previsão dizendo, olha, em 2020 teremos uma mortandade muito grande. Por quê? Sério? Olha para os ciclos anteriores, olha para o passado, observa as configurações e a gente consegue deduzir ideias do que pode vir no futuro. 2020 muito crítico, Vivi. 2021 aliviando. 2022 alivia um pouco mais. Isso é uma benção. A gente tem 2023, aliás, desculpa, então 2020, 21, 22 aliviando. 2023 a gente tem Júpiter em Áries, formando aspectos harmônicos para o nosso planeta, para o nosso mapa do Brasil. Você sabe que país tem mapa, cidade tem mapa, por exemplo. São Paulo é aquariana. Sério? São Paulo, dia 25 de janeiro, eu sou do dia 26. Hoje, então tudo tem um mapa. Tudo tem mapa. Tudo tem mapa. Meu gatinho, Siddhartha, tem mapa. Como é o nome dele? Siddhartha. Ai, Nome de meu Buda. Deus do céu. Então, quando nós falamos do Brasil... Sim, temos efeitos melhores, maiores benefícios. A gente só tem que tomar cuidado quanto à agressividade, tensão e conflitos que o Brasil pode ter com países externos, né? Com outros países. Pode ser que exista algum tipo de conflito e tensão. E cuidado com as fake news, cuidado com os enganos, Vivi, cuidado com as mentiras. Ano que vem a energia de Netuno, que fala dessa ilusão, está mais forte ainda. Então que estejamos atentos para não passar por enganos, ser passados para trás,
buscar essas fantasias quanto fuga da realidade. Mas, de uma forma em geral, a gente tem a proteção de Júpiter, que fala de maior prosperidade nesse período. Ai, que assim seja. Assim seja, né? Ó, Gui já falou para nós sobre o mapa do Brasil. Já deixa a gente até respirar um pouquinho mais leve, né? Porque tudo foi muito tenso. Acho que foram anos desafiadores que nos fizeram aprender muito, muito em relação a muita coisa. Então parece que 2023 vai ser um pouquinho mais leve para o Brasil. Mas eu queria muito que você falasse sobre o seu trabalho e falasse onde as pessoas podem te encontrar, porque vocês já viram. Mapa astral é igual treino. Isso. Tem que ser individual. Então, se você quer um treino, você vai buscar o seu professor da Smart Fit que vai montar o melhor treino para você. Mas se você quer um mapa astral para poder te direcionar e não determinar aquilo que você vai fazer da sua vida, você precisa falar com o Gui, né, gente? Fala para eles, Gui, por favor. Eu tenho uma escola de astrologia Guilherme Schutz. A gente tem mais de 40 alunos em formação. No início do ano eu abro uma nova turma. Eu tenho um podcast que, aliás, vai fazer 17 mil pessoas só de escutas no Spotify. Estou acompanhando. Agora, sábado, domingo. Então eu tenho um podcast Céu do Momento, Astrologia no seu dia a dia, em todas as plataformas, tá? Deezer, Google, Apple, principalmente Spotify, tá bem? E tem lá o meu Instagram, @guichutz, onde eu divido, vou respondendo perguntas, tirando questões. Vocês me conhecem um pouco mais na intimidade de um astrólogo. Arrasou. Então, se eu quiser fazer um mapa astral com você, eu entro em contato com você. Só entrar em contato comigo. Pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo meu e-mail, contato@celdomomento.com.br. Ai, gente, Gui, eu não queria que você voltasse para casa. Eu queria que você ficasse aqui para nós fazermos aqui, ó, muitos. Mas eu acho que foi muito. Olha, foi muito enriquecedor. Foi muito leve. As pessoas, a produção tá aqui assim, ó, só observando, porque é muito importante. Eu acho que vai além do achismo. Você desmistificou muita coisa para nós. E que as pessoas agora conseguem entender um pouquinho mais de toda essa questão que não é ligada a uma religião, que não é ligada a uma crença. É estudo, né, Gui? É estudo. É o estudo e observação. Vivi, eu quero agradecer porque é tão difícil a gente encontrar portas abertas para que possamos falar um pouco mais, isso que tem uma profundidade tão grande. Sim. Então, ter essa oportunidade foi sensacional. E que delícia estar aqui contigo. Não, eu juro por Deus, você precisa vir mais vezes para nós conversarmos. Por quê? Porque tem muita coisa que nós podemos trazer. Muitas coisas. Gente, se vocês gostaram desse papo, por favor, deixem o like de vocês, comentem, entrem em contato com o Gui. É um podcast incrível. Eu escuto todos os dias real. Entrei vou dirigir ali, coloco, às vezes vou me distraindo, porque eu sou um pouquinho distraída, volto ali 15 segundinhos e volto a ouvir aquilo que para mim faz muito sentido. Eu acho que tudo aquilo que nós buscamos conhecer, que nos engrandece como pessoa, que é um conteúdo bacana, é de suma importância. Então hoje a internet é um meio que você consegue capilarizar muitos assuntos, mas nós precisamos filtrar o que de fato faz importante, que é importante para nós, né, Gui? Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ouvir sobre astrologia, eu não tenho tempo para falar sobre uma dieta, mas às vezes nós gastamos mais tempo no Instagram ali, ó, sem absorver um conteúdo importante para mudar a nossa frequência de energia. Ou seja, temos aqui um exemplo muito bom, né, de coisas que nós podemos para crescer como pessoa, né, gente? E não determina aquilo que nós somos, mas a gente precisa dessa pílula aí, que foi maravilhoso. Que bênção, obrigado. Obrigada mesmo. Foi imenso, muito, muito obrigado. Valeu, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tô apaixonada por esse Papo em Movimento, deixem o like de vocês aqui, acompanhem a Smart Fit em todas as redes sociais e, é claro, daqui a pouquinho, na próxima semana, nós temos mais Papo em Movimento para trazer muito conteúdo para vocês aí, beleza? Um grande beijo, gente. Tchau, fui!